Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. Hoje eu vou falar um pouco sobre Princesa Mononoke de 1997. E Princesa Mononoke é uma animação produzida pelo estúdio Ghibli e foi dirigida e roteirizada por Hayao Miyazaki e é considerado um clássico da animação e que trata de assuntos importantes e bem atuais. E o filme começa mostrando o príncipe Ashitaka já tendo que defender a população da sua aldeia de um ataque de demônio. E isso acaba sendo legal porque ele já começa com uma cena de ação que é muito bem feita e é tudo bem direto ao ponto. E o príncipe ele consegue derrotar esse demônio, mas acaba sendo infectado por uma maldição. E o demônio em si ele tem um design que ele é muito legal porque é um bicho que parece ser feito de várias larvas escuras, onde cada uma parece ter vida própria. E logo depois disso, a anciã da aldeia, ela fala que ele está amaldiçoado e que ele vai ter que viajar em busca de uma cura. E para achar essa cura, ele tem que encontrar o grande espírito da floresta, que é um ser místico que protege a natureza, tanto as árvores e plantas quanto os animais que vivem na floresta. E só que a floresta está numa guerra contra os humanos, que eles querem explorar os bens materiais do lugar e assim também expandirem seu território. E com isso, o príncipe acaba no meio dessa guerra tentando agir como um intermediador para que nada de ruim aconteça com nenhum dos lados. E nessa caminhada ele acaba conhecendo a Sam, que é uma humana, mas que ela foi criada na floresta e foi tratada como filho por lobos. E ela sempre está tentando defender a floresta com a ajuda desses lobos. E eu noto uma semelhança da Sam com o Kiba do Naruto. O primeiro é que ela foi cuidada por lobos, então ela tem afinidade com eles. E o Kiba ele é de um clã que trata de caninos, então ele também tem afinidade com esse tipo de animal. E uma outra semelhança são as marcas na bochecha dela, que são parecidas com a do Kiba. E eu achei que poderia ter algum significado, tipo alguma coisa a ver com caninos, mas eu pesquisei para saber sobre e eu não achei nada. Então eu não sei dizer se tem alguma coisa a ver ou não. Talvez seja só uma inspiração, uma homenagem que o Masashi Kishimoto quis fazer ao personagem dele. E grande parte dos personagens que aparecem são todos bem interessantes e bem desenvolvidos, mesmo os personagens secundários que aparecem menos. Então nós temos a Sam, que ela quer proteger a floresta porque ali é o lar dela, ela sempre viveu ali. Nós temos o Ashitaka, que está em busca da cura da maldição dele e que nesse caminho que ele está seguindo ele acaba se aproximando muito da Sam, então ele acaba querendo proteger a floresta também, porque também tem toda aquela parte de espiritualidade, mas que ele também não quer que aconteça uma guerra contra os humanos, porque muita gente morreria e ele não quer que isso aconteça, então ele fica meio dividido para tentar intermediar da melhor forma possível. E tem o núcleo da Lady Oboshi, onde ela criou uma comunidade e ela que está tentando minerar a floresta e tentando expandir o território humano, ela também tem um certo desenvolvimento. E o filme ele acaba tratando de diversos assuntos que são bem atuais, fala muito de espiritualidade, que acaba sendo um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque aqui no Ocidente grande parte da população é cristã, os conceitos, e os conceitos acabam sendo diferentes, mas eles tratam isso de uma forma bem bonita, onde eles tentam mostrar que as coisas precisam estar em harmonia para que tudo possa prosperar. Então, quando os humanos querem explorar demais a floresta, isso quebra a harmonia, ou quando os animais da floresta estão atacando os humanos, isso também quebra a harmonia. E por isso nada dá certo naquela região. E fala também da exploração, que muitas vezes é desenfreada, e que mostra que quando esse tipo de coisa acontece, sem nenhuma cautela, muita coisa pode dar errado, prejudicar os próprios humanos que estão explorando demais esses certos recursos. E mostra também que o ódio de nenhuma forma é uma solução para nada. E eu acho que isso acaba ficando mais claro quando você descobre que aquele demônio é uma maldição e a base dele é o ódio. E Mononoke significa espírito odioso ou espírito vingativo. Porque quando algum ser vivo ele acaba morrendo de uma forma muito brutal ou de uma forma abrupta, acaba trazendo aquele espírito nessa forma, de espírito vingativo, onde a intenção dele é simplesmente trazer esse ódio à tona e tentar destruir tudo que está na frente dele.
Tanto que em alguns momentos o Ishitaka ele começa a falar sobre algumas coisas e ele começa a ficar com raiva e a maldição dele começa a tentar dominar o corpo e tentando atacar as pessoas mesmo contra a vontade dele, que acaba sendo ativada pela raiva, que é uma coisa que ele a todo momento está lutando para não acontecer. Por isso ele tenta sempre estar tranquilo e intermediar essa guerra que está acontecendo. E falando na parte de espiritualidade, ele encontra com o espírito da floresta e ela é uma figura que ela dá um certo medo por ser um bicho bem diferente. E eu achei muito interessante porque ele tem duas formas. Então, a forma dele mais animal, ela é uma parte meio destrutiva. Então, tudo que ele toca acaba ficando podre ou acaba com a vegetação em sua volta. Mas que em certos momentos, quando ele se transforma, ele vira um espírito, ele acaba transformando tudo à sua volta, que ganha vida, e ele ajudou o Ishitaka dessa forma, e eu acabei achando isso bem interessante, porque é a mesma entidade e ela tem esse poder tanto de deixar tudo ruim ou deixar tudo bom. Parece meio aquela coisa de Yin Yang, que toda parte boa tem uma parte ruim e toda parte ruim também tem uma parte boa. E isso pode ser levado também ao ser humano. E a animação ela é simplesmente incrível, ela é muito bonita e muito bem feita. E o design dos personagens eu também achei muito legal. E em vários momentos aparecem umas pinturas parecendo de aquarela nos cenários, que é um negócio simplesmente espetacular. E no geral, Princesa Mononoke é uma animação excelente que aborda diversos assuntos de forma até que bem profunda e que por mais que tenha sido lançada em 97, ainda assim é muito atual. Mas essa é só a minha opinião. Então, por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerd Cine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!